que disse Biden, né, América? O próximo governo fica responsável por implementar esse acordo, que tem que ter como premissa a crença na diplomacia. Fernanda Manhota, que também está com a gente, também acompanhando as declarações de Trump e Biden sobre esse assunto. Manhota, mais uma vez eu retomo algumas das falas de Joe Biden com relação a essa primeira fase do acordo de cessar-fogo, quando ele faz referência à região como um todo. Quando ele fala sobre o acordo, ele também fala da Síria, também fala do Líbano, fala sobre o Irã. Qual é a situação dessa região do Oriente Médio que agora Donald Trump herda como presidente dos Estados Unidos? Carol, essa é uma excelente pergunta, aliás, explica também parte do timing em que essa negociação foi realizada. A gente sabe que houve o input, né? Houve a pressão que veio dos Estados Unidos, tanto pela articulação que já acontecia sob a batuta de Biden, depois, claro, com a urgência que Trump imprimiu, já que, como a gente sempre tem lembrado aqui, essa era uma promessa do Donald Trump durante a campanha. Ele dizia que antes da sua posse teria conseguido avançar com essa negociação, faz parte da construção de legado, portanto, entregar esses resultados. Mas para além dos Estados Unidos, Carol, o que permitiu essa negociação, que criou condições políticas para isso, foi uma certa readequação de forças, né, que acabou acontecendo nos últimos meses e que não tem a ver só com os norte-americanos, tem a ver com a Rússia, tem a ver sobretudo com os aliados mais importantes desses grupos dentro do contexto do conflito israelo-palestino, e tudo isso passa sobretudo pelo Irã. A gente pôde acompanhar nesses últimos meses, né, o enfraquecimento relativo da Rússia nessa parte do planeta. Então a Rússia, que está muito enfronhada com a guerra da Ucrânia, tendo que lidar com a guerra da Ucrânia como prioridade, afastou-se em termos relativos de algumas dessas questões, como por exemplo na Síria. Isso permitiu que grupos rebeldes na Síria pudessem retomar poder e inclusive depor o governo Assad, que desde a Primavera Árabe tinha conseguido permanecer, né? Ele tinha sido ainda ali uma certa reminiscência naquele momento do contexto da Primavera Árabe. Então, o enfraquecimento relativo da Rússia é um fator. Outra coisa que surgiu como uma espécie de efeito colateral dessas mudanças foi também o revés que a mudança na Síria e as negociações primeiro do Líbano e Hezbollah, né, com Israel, e agora Hamas e Israel, causa para o Irã. O Irã, que é considerado o grande articulador, o principal ator regional, inclusive adversário dos Estados Unidos, e com quem Donald Trump vai ter que estabelecer uma política que, Carol, ainda não está clara. É evidente que Donald Trump, seu entorno, governo, a opinião pública, tem muitas ressalvas em relação ao Irã, isso não é segredo para ninguém. Mas só para concluir, é bom manter presente que ele, durante a primeira administração, foi extremamente crítico ao Irã, a ponto de retirar os Estados Unidos de um acordo histórico que tinha sido formulado pelo governo Obama. E agora, dessa vez, embora ele esteja sempre citando o Irã, ele tem sido mais cauteloso. Talvez venha aí uma tentativa de criar estabilização no Oriente Médio, sem criar necessariamente esse bater de frente, é algo que muita gente aposta por lá. Então, eu diria que saída de Rússia, enfraquecimento de Irã e essa reorganização de forças são aí um prato cheio para o novo governo, Carol.